Bom, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, aí para os que estão assistindo depois do presente aqui agora, que sempre é um presente, só existe esse presente, mas enfim, no momento que estamos fazendo a conversa, mas ela também está presente no outro momento. Portanto, quando a gente assiste, a gente experimenta, a gente degusta, né, vamos dizer assim, aquele sabor daquela conversa sobre a não dualidade, sobre com amigos espiritualmente despertos. Agradeço a todos que têm assistido, que têm aí se inscrito no canal, que têm partilhado, que têm colaborado de uma forma ou de outra. E como eu estava conversando com o Luiz agora nesse momento, dizendo que estamos aqui há 10 meses com essas conversas e vamos continuar, enfim, conforme vai fluindo, as pessoas, inclusive, vão sugerindo: por que você não conversa com A, com B, com C, quer dizer, com essa pessoa, com aquela pessoa? Então, está aberto, estou aberto a sugestões. Se vocês têm amigos, amigos de amigos e amigos que eu não conheço, vamos conhecer, vamos conversar. Essa disponibilidade é interessante. Bom, hoje vamos conversar com o Luiz Melo, em que ele vai se apresentar melhor do que eu falando, mas que tem uma experiência, vamos dizer, na vida espiritual em diversas tradições espirituais, tem um trabalho terapêutico como psicólogo, onde o tema está muito próximo dessa questão do despertar espiritual. Como é que essa situação vem sendo tratada como terapeuta? Inclusive, essa nós estamos, vamos dizer, iniciando esse tipo de conversa. Tem outros amigos que já estão fazendo esse tipo de prática, vamos dizer, uma terapia não dual. Eu tenho um grande amigo, vamos dizer, um amigo mestre, que chama Jean-Marc Mantel, francês, discípulo de Jean Klein, entre outros, e que é um grande psiquiatra, mas o ensinamento dele não dual está aí presente. Quem quiser procurar no YouTube, Jean-Marc Mantel, ele só fala em francês, mas aí as pessoas fazem um esforço, ou põem legenda, enfim, sugerindo o Jean-Marc, que é um grande psicólogo, psiquiatra, mas que o trabalho dele é todo na busca da realização do ser que somos. Bom, Luiz Melo. Quem é Luiz Melo? Conta para nós um pouco, talvez não o currículo, mas a experiência, a realização espiritual de Luiz Melo. Esse sorriso, belo sorriso aí, começando Boa aí. tarde, meu mais novo amigo Aloísio, a todos que estão acompanhando a gente nesse momento ou no futuro, que também é um eterno momento, um eterno agora. Antes de mais nada, uma gratidão muito grande, viu, Aloísio? Disse para minha esposa hoje que fiquei muito honrado, muito grato com esse convite, porque eu participo de vários círculos assim no campo espiritual, no campo científico, mas é a primeira vez que eu estou no bate-papo mais direto com essa comunidade, né? Advaita ou não dual, então eu te agradeço muito por essa porta de entrada, embora eu esteja participando há tempo, mas nunca numa conversa assim mais próxima, né? Quero agradecer muito, é muito honroso para mim. E hoje eu estava meditando, dizendo, é um momento também de aprendizado, né? Essa oportunidade de a gente estar conversando, ser questionado, dar um retorno, escutar também. E a minha experiência, eu sou nativo de Floripa, né? Recém completei 60 anos agora, dia 31 de dezembro, e a minha vida sempre foi atravessada pelas questões de ordem espiritual, ou a gente chama, dentro da psicologia, transpessoal, um termo mais científico para essa questão do sagrado, do espiritual, enfim. Porque tive uma convivência muito próxima com uma avó. Essa minha avó, ela tinha uma percepção parapsíquica muito avançada, tinha uma mediunidade, e desde guri eu sempre tive muito envolvido com essa transcendência, desde pequeno eu desconfiei pelas coisas que aconteciam à minha volta comigo, com a minha avó e com outras pessoas, viu, Luiz? De que esse mundo que a gente enxerga aqui, ele talvez fosse só uma fumaça de um grande espelho que envolve tudo, que conecta tudo, que é tudo, né? E aí, nessa caminhada, eu fui fazer psicologia, já estou aí há mais de 20 anos como terapeuta, tenho uma carreira inteira no direito, mas aqui não é relevante essa minha carreira, mas na psicologia são 20 anos, e eu busquei várias experiências e várias tradições, como eu conversei com o Aloysio, e eu me fixei, coincidentemente, na mesma tradição que a minha avó praticou a vida inteira, que é o espiritismo de Allan Kardec, e até o Luísio nos questionou, a gente conversou um pouco, né? Se é possível olhar para essas religiões aparentemente dualistas, né?
tradicionais e ter um olhar, uma prática, uma vivência, um entendimento não dual desses caminhos tradicionais, e eu já digo que sim, e é o esforço que eu estou fazendo, não só na minha jornada espiritual, mas também na minha jornada profissional como psicólogo, e eu espero que um pouco dessa experiência hoje possa agregar aí para quem está conversando aí, assistindo a gente. Nesse sentido, então, Luiz, existe um personagem, Luiz Melo, uma série de, vamos dizer, agregados, uma série de, vamos dizer, de aspectos que foi sendo, vamos dizer, conseguido ao longo do tempo, ou existe uma consciência plena de que tudo é um a cada instante e esses aspectos são apenas manifestações, vamos dizer assim, aromas de um grande perfume? Excelente, maravilhoso. Eu conheço um pouco da tradição hindu, que fala, por exemplo, que existe apenas um único sabor. E, sem dúvida nenhuma, existe um único sabor, mas esse sabor ele é tão único que ele também pode se expressar de forma múltipla. E aí é que está o grande mistério, né? O grande mistério de olhar para o oceano, perceber que o oceano vibra em ondas, mas que nenhuma onda deixa de ser o oceano, e que talvez o grande mistério da vida é a gente se perceber mais oceano ou ainda mais água do que as ondas. Eu gosto muito do Rumi, que é um cara que eu venho já seguindo, lendo. Eu adoro o caminho dos sufis, é um caminho que eu estudei, menos que o Aloysio, que o Aloysio me falou que ele tem mais experiência com os sufis, mas eu sou apaixonado pelos Devixos rodopiantes, por Rumi e por outros grandes sábios do sufismo. E o Rumi diz assim: nós não somos, na verdade, uma gota no oceano. Nós somos o oceano numa gota. Então, nesse sentido, é uma experiência que eu tenho feito ao longo da minha vida e cada vez mais caminhando nesse sentido dessa consciência da unidade, né? Agora, não posso dizer de que essa consciência em mim já se faz de forma plena, não posso dizer isso, mas é como tu falaste, a fragrância, o perfume, né? A vibração dessa consciência, com certeza, já faz parte da minha vida. Esse perfume que o Luiz experimenta, como é que ele é saboreado no corpo, além do paladar? Como é que isso se dá através desse corpo físico que está manifesto na consciência que somos? A gente sabe que a gente não é esse corpo, mas esse corpo está aí, a gente cuida e se manifesta. Nós estamos coagulados nesse corpo para manifestar o ser, as palavras, a beleza, a bondade, a verdade. Como que acontece no corpo, Luiz? Como é que você experimenta essa unidade na hora que você está experimentando? Porque na hora que eu me dou conta que eu sou a unidade, ou melhor, que eu estou no corpo separado, imediatamente eu volto para a unidade, eu volto para a consciência, eu volto para o todo, certo? Quem se dá conta da consciência é a consciência, certo? Quem se dá conta de que tem um corpo ali é a consciência. Mas às vezes no mecânico, no automático, quando começa, vamos dizer, os apegos às crenças, aos conceitos, que surge o sofrimento psíquico, aí a gente esquece daquilo que somos. E a gente relembra e volta. Como se dá no corpo, Luiz? Como que acontece através desse corpo? Excelente pergunta, até porque, Aloysio, como eu falei, eu tenho uma carreira anterior no direito, que eu já estou, inclusive, concluindo essa carreira com uma aposentadoria, e eu fui buscar psicologia, viu, Aloysio, há 22, 23 anos atrás, porque eu estava dentro do campo do espiritual, e o campo do espiritual, em algum momento, me pareceu incompleto, sem esse diálogo com a filosofia e com a ciência, ou seja, o campo religioso, sem a reflexão filosófica, e sem a experimentação científica, faltava alguma coisa. Eu fui fazer essa busca, e quando eu entrei na psicologia, eu tive uma sacada, porque eu tive muito experiências e exercícios da chamada projeção da consciência, quando a consciência deixa o corpo físico e acessa outros níveis de realidade, né? E aí eu cheguei na universidade com essa bagagem, com essa experiência, e aí eu descobri o Wilhelm Reich, o famoso Wilhelm Reich, né? Precursor de muitas coisas na ciência da psicologia, da psiquiatria do Ocidente. E aí eu tive a seguinte sacada: mas como eu posso querer sair do corpo se eu nem entrei no corpo ainda? Então eu passei, a minha interessante, que eu já tinha uma caminhada espiritual bastante grande, já estava com quase 30 anos quando fazia psicologia, a Luiz, e eu fiz um caminho inverso. Eu fui fazer, dentro da universidade não tinha, então eu fui buscar fora,
fiz até com grandes nomes da psicologia corporal brasileira, como Denise Dassone, do Rio de Janeiro, e eu fui com o Reich aprender a incluir o corpo dentro da experiência, vamos dizer assim, da consciência. Porque muitas vezes eu vejo que algumas pessoas elas têm uma percepção de que essa ideia de consciência da unidade seria, vamos dizer assim, negar o corpo ou excluir o corpo. E, na verdade, eu fui percebendo, não, à medida que eu trabalhei mais de 10 anos em informações em São Paulo e Florianópolis para trabalhar a questão bioenergética, a questão das tensões, né? Das camadas de fixações que existem no corpo. O próprio Rupert Spira fala um pouco disso, né? E à medida que eu fui trabalhando isso, eu fui percebendo que à medida que eu ia incorporando esse corpo, percebendo esse corpo entrando, tornando ele mais transparente, isso ia me colocando em contato com o ser. Então, essa foi a minha experiência, através de técnicas terapêuticas. Vou te dar só um exemplo, existe muitos, mas, por exemplo, trabalhar a questão da respiração, por exemplo, através também do diálogo terapêutico, através de várias outras abordagens que a gente usa dentro do campo da psicologia corporal, né? A gente vai tendo essa experiência, a gente vai experimentando de que todas essas dimensões, todas essas camadas, incluindo o corpo, fazem parte da mesma essência, da mesma fonte. Então, essa experiência. Sim. Essa é a sua experiência, Luiz. Sim, sim. Certo? O Luiz tem essa experiência. Sim. Digamos dizer, como você usou uma palavra maravilhosa, da transparência. Quanto mais esse corpo, você percebe ele transparente, quanto mais você permite que você veja que ele é o universo, de certa forma, esse corpo é só uma coagulação dessa consciência nesse momento. Essa é uma experiência do Luiz, mas a nível terapêutico, por tudo que eu já vi até hoje no Ocidente, vamos dizer, as psicoterapias, sejam corporais ou não corporais, elas vamos dizer, elas não dão esse passo. Elas não dão esse passo de perceber o ser onde o corpo acontece. O corpo acontece no ser, não é o ser acontece no corpo, é exatamente o inverso. Quer dizer, esse corpo acontece na consciência que somos, aqui, aí, onde estamos. A gente observa por todo o sofrimento, todas as leituras nem espirituais, as psicológicas, psicoterapeutas, que não vamos dizer, as psicoterapias, as técnicas, não dão esse passo que o Luiz deu. Uma questão é o Luiz ter dado esse passo, mas as técnicas, as abordagens, elas não dão esse passo. De Reich, passando por N outros, entendeu? Até Jung e tudo mais, né? Eles não deram esse passo. Eles param aí. Tanto que o que acontece? As pessoas vão aos psicoterapeutas, entendeu? Para amenizar o sofrimento, para abrandar o sofrimento, para ficar bem consigo, mas elas não querem, vamos dizer, se entregar, abrir mão de tudo, entendeu? Certo? E perceber que você é o todo. O que você observa disso? Data vênia, o nobre colega, na verdade, usando um pouquinho do jargão jurídico que a gente trabalhou aí durante 30 e poucos anos, eu entendo a tua provocação, porque a gente já conversou um pouco isso, mas, na verdade, está havendo uma grande convergência. Depois que eu comecei a estudar um pouco, há alguns anos, aí, e principalmente depois que eu descobri, principalmente Adyashanti e o nosso Rupert Spira, ou Spira, conforme... Sim. Depois que eu descobri o Rupert, a clareza com que ele coloca as coisas, eu me apaixonei, estou me aprofundando, estudando, meditando todo dia profundamente. E o que eu fui percebendo, Aloysio e quem está nos acompanhando? Eu fui percebendo que há uma convergência. Tu pega, por exemplo, hoje considerado talvez o maior filósofo vivo, que é Ken Wilber, que criou esse campo da chamada teoria integral, que tem os livros da psicologia, tem um livro aqui que eu estudei dele, Meditação Integral. Já há uma grande convergência para fazer essa caminhada entre esses vários níveis de manifestação. Vamos pensar em só 3 níveis básicos: o corpo, a mente, ou 4: o mundo, o corpo, a mente e o espírito, ou a consciência, né? A essência, enfim, vamos chamar de consciência no nosso campo aqui, que já há essa convergência e cada vez mais está abrindo o campo. Então, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, eu botei lá assim, botei no Google psicoterapia, a escola transpessoal, que eu trabalho mais hoje, não dualidade, e fui descobrindo, por exemplo, existem autores que eu fui estudar, a maioria deles em inglês, que trabalham com terapias não duais.
eles usam tanto o campo da psicoterapia porque não tem por que excluir o trabalho da mente ou o trabalho da personalidade. Eu vi o Rupert falar isso. Para muitas pessoas é preciso trabalhar esses níveis psicológicos, é preciso trabalhar aquele sofrimento, é preciso trabalhar aquela emoção, aquela ancestralidade, aquela experiência dele, para que, de alguma forma, essa transparência aconteça e ele possa, de alguma forma, perceber essa fonte, essa essência, essa fonte que tudo é essa fonte. Então, uma coisa não exclui a outra. E, para completar, não quero me alongar muito, eu sugeriria para quem está escutando, sobre essa pergunta provocativa do Luísio, que é a abordagem que eu estou aprendendo, inclusive Maria Tereza, que está aqui com a gente, que é de Portugal, com psicólogos portugueses, porque está difícil estudar isso com os americanos no momento, uma abordagem chamada Internal Family System, terapia, sistemas de família interna. Richard Schwartz, que é um PhD norte-americano, criou uma abordagem que trabalha com subpersonalidades. E o conceito principal dessa abordagem, que eu estou aprendendo agora há um ano, já fiz 3 ou 4 workshops, é o conceito de self, que tem essa mesma ideia da consciência da unidade, mas não exclui trabalhar com as partes, com as sombras, não exclui com as máscaras, com as dores, não exclui, inclui tudo. Porque a verdadeira não dualidade ela não está contra a dualidade. Pelo contrário, a não dualidade é a manifestação da dualidade. Sem dúvida. Mas se eu tenho... Aí eu vou continuar na minha dita provocação. Mas se eu tenho uma via direta para entender, compreender mais, porque o entendimento é da mente, a compreensão é além-mente, vamos dizer. Vamos tentar fazer uma coisa assim, uma linguagem comum, né? Alguns conceitos para ajudar a nossa conversa, né? Vamos dizer assim. Então, a compreensão é o além-mente. A mente vamos dizer, é percepção, sensações, pensamentos e crenças. Além da mente, você tem a compreensão. Certo? Se eu tenho a compreensão pelo que se chama da via direta, de que eu sou aquilo que eu estou buscando, o buscador é o buscado, usando uma expressão que o Jean Klein cunhou há quase 50 anos atrás, né? Por que ficar andando por essa infinidade de caminhos, de técnicas, de fórmulas? É uma pergunta, eu não estou dizendo que não seja necessária, entendeu? Se a gente pode ir direto para a compreensão. Agora, a compreensão não é intelectual, certo? Não é mental. Isso que nós temos que entender. Então, a minha pergunta é o seguinte: essas abordagens psicoterapeutas, Ken Wilber, é claro que é uma pessoa que está mais próxima da espiritualidade já há 50 anos, quase. Eu conheço o Ken Wilber há muito tempo, entendeu? Agora, essas abordagens não duais é uma coisa que está tomando corpo, ganhando corpo no mundo de hoje. Mas isso está enxugando, vamos dizer, o caminho, tornando o caminho mais direto? Essa é a minha pergunta. Isso enxuga o caminho? Porque tem aquela coisa da psicanálise, que é uma outra linhagem que você conhece também, que o cara fica lá 10 anos, indo uma vez por semana, lá contando historieta lá para o terapeuta, entendeu? E você entendeu a minha questão? Claro que entendeu. Perfeitamente. É por isso que eu fiquei tão encantado com o teu convite, porque essa troca que é incrível, que a gente vai construindo alguma coisa de atendimento, senão a gente vai estar só repetindo coisa que estão, né? A minha resposta é muito clara, Luiz, é por compaixão. Sim. É por compaixão, porque, olha só, existe nós temos 100 anos de psicologia e existe níveis de desenvolvimento e amadurecimento psicológicos, psicoemocionais, psicossociais. Eu faço lá no YouTube, assim, quando eu fico muito encantado com uma resposta que o Rupert dá para alguma pergunta, gosto muito quando as pessoas interagem ali com ele, e ele disse assim: você pode passar a fazer um atendimento com uma pessoa, era uma terapeuta lá, como eu, se estivesse lá, estaria perguntando a mesma coisa que ela, mas vendo dessa linha que tu colocou, você pode atender uma pessoa sem falar nada de Advaita, nem de dualidade. Ele não vai falar de Nisargadatta, não vai falar de Ramana Maharshi, não vai falar de Atimanada, não vai falar nada disso. Mas você tem uma compreensão e você acolhe aquele ser que, naquele momento, faz sentido para ele trabalhar as suas ilusões. Porque outra coisa que, muitas vezes, nesse caminho Advaita aí, né, que eu vejo pela própria fala do Rupi, é assim, existe
uma certa coisa assim de que como aí nós vamos excluir a dualidade, mas como assim se tudo é não dual? Então, quando a gente pensa, não, só completando, quando a gente pensa, então os seres humanos, nós somos dotados de personalidade. E essa personalidade, embora sejam agregados, vassanas, embora seja, a gente pode dizer que agora a coisa subpersonal, mas essas vibrações, elas existem. Vou te dar um exemplo para completar, porque eu não quero me alongar nas respostas. Sim, não, mas siga. Você pega uma pessoa, como o meu caso aí, que eu trabalho com pessoa que tem trauma, e você chega com essa pessoa que tem trauma, e aí você, não, vamos parar aqui, vamos fazer uma meditação no dual, né? Não há corpo, não há mente, tudo é consciência, somos o todo, sabe? Então, é compaixão você acolher aquela compreensão que está naquele momento, que está naquela posição e que precisa trabalhar aquilo para que, então, é como se a gente fosse polindo o espelho que já é transparente, mas ele é transparente, mas a gente continua polindo, porque faz parte desse desdobramento do universo, que é a mesma ideia de que, por exemplo, para uma criança, Luísio, você não sei se você é pai, mas eu sou pai de um casal, né? Já casal, avô. Já tá mais evoluído que eu. E aí, por exemplo, assim, é muito bonito quando uma criança acredita no Papai Noel. E o Rupert disse uma coisa linda, o Rupert disse assim, não é que a ilusão não existe, a ilusão existe porque existe por trás dela uma luz de verdade. A ilusão que a pessoa tem no deserto é porque tem uma luz que está dando a ilusão. Então, essa ideia, a gente não é uma ideia que eu vejo que tem um certo equívoco de que a gente, né? Não, a ilusão. Não exclui isso. Agora, uma coisa, concordo contigo, uma coisa é você ter uma abordagem terapêutica, eu concordo totalmente contigo, absolutamente dualista, sem essa compreensão da consciência da unidade. Aí sim, você está indo por um caminho, aí você está enxugando o gelo. Então, eu quero dizer para ti hoje que eu tenho uma pretensão, desculpa, meus irmãos, me ajudem aí. A minha pretensão é assim, eu quero ser um terapeuta que eu até ajudo a enxugar o gelo, mas em algum momento a gente vai perceber que esse gelo não precisa ser enxugado, porque ele vai continuar vertendo, e não tem problema, porque faz parte do processo do gelo voltar a ser água, voltar a ser sereno e voltar para a nuvem, voltar para o universo. Mas em algum momento faz parte da compaixão, não é compassivo. Eu fico imaginando um mestre não dual como Jesus, se ele viesse há 2000 anos atrás, lá em Israel, como o grande Messias, ou Cristo ungido, como eles esperavam ungido, né? E ele viesse e tivesse um discurso que não acolhesse a compreensão dualista dos judeus. Então, nesse sentido, vamos dizer, eu sou... Desculpa a empolgação aqui, eu me empolgo um pouco. Não, tá ótimo, eu acho perfeito. Não, eu sou uma pessoa que está aqui cheia de sofrimentos, apegos, enfim, e vou procurar um terapeuta. Aí preciso um psicólogo. Alguém me indicou, vai procurar um terapeuta que ele vai te ajudar, vai ser bom para você. Qual é o critério? Se você pudesse falar de critério, qual é vamos dizer, o feeling? Qual é a pista? Qual é o apontamento que eu deveria estar atento? E vou buscar um psicoterapeuta que eu chego no consultório dele, na sala de espera, tem 250 diplomas pendurados na parede, de todos os workshops que ele deu e fez, todos os cursos que ele fez, mas na hora que eu entro na sala, eu vejo um cara carrancudo, duro, falando assim, o que o senhor deseja? Qual é o seu problema? Entendeu? Ou então eu chego e encontro um amigo ali na esquina, e falo, não, vai falar com o Antônio, o Antônio é gente fina, entendeu? Ele é um cara que está sempre feliz. Qual é o critério, então? Olha, Pois é, entre eu pegar um terapeuta triste, deprimido, cheio de diploma lá, ou eu preferir o José, o Antônio ali da esquina, que é a pura felicidade, eu vou escolher conversar com o José, certo? Eu estou falando da minha experiência, certo? Eu, se fosse, tivesse que escolher. Agora, você usou o termo compaixão, certo? Esse terapeuta compaixão é que ele está manifestando o amor. Ele é pleno de amor. Ele está na compreensão no dual. Ele realizou a nova. Ele realizou isso. Ele não é que ele tem uma técnica. Porque uma técnica, você pode comprar um monte de ferramentas, certo? Mas não é que ele tem uma... Claro que ele vai ter uma técnica, ele vai ter uma abordagem que vai fluir naquele instante.
Por exemplo, eu trabalho como terapeuta também, entre aspas, não dual, já há 40 anos, né, terapias naturais, medicina chinesa e tudo mais. Mas na hora que o paciente está aqui na minha frente, eu não fico buscando que técnica eu vou usar, o que eu vou fazer. Você sabe muito bem disso que eu estou falando. A coisa, ela se manifesta, porque você está acolhendo, você é a abertura que acolhe aquele ser que está nas suas dificuldades, no seu sofrimento, sejam físico, psíquico e tudo mais. Então, como você me disse que a compaixão, então, de certa forma, existe uma presença da consciência abrindo espaço para que esses terapeutas ao longo do planeta encontrem a sua realização para poder ajudar de uma forma mais eficiente, vamos dizer. Tu acabaste de falar a grande mágica. Essa é a mágica. E eu me veio muito na intuição uma pequena historieta budista que eu resumiria, se tu me perguntasse, e eu estou entendendo que a tua pergunta está indo nessa linha, Luiz, só temos 30 segundos, me diz o que é essa compreensão não dual aplicada à espiritualidade, à psicologia, à psiquiatria, à família, à política. Eu contaria essa historieta assim: mestre e discípulo caminhando silenciosamente. É uma da tradição budista. Aí o discípulo veio meditando um pouco e disse assim: mestre, como eu faço para ter mais compaixão pelas pessoas? Silêncio. O mestre leva um tempo, olha para ele e diz assim: não há outros. Mestre, como eu posso fazer para ter mais compaixão pelos outros? E o mestre responde: não há outros. É só isso, Aloysio. Bota. Então, aí, deixa eu completar. Aí o que acontece? Então, eu concordo totalmente contigo. Talvez os mais diplomados, e tu é diplomado, eu também sou diplomado, então eu também incluo isso aí, não sejam tão bons terapeutas quanto um gato, um pet de estimação, uma criança. Hoje, eu com a minha esposa fomos aqui, eu moro na Praia do Sambaqui, que é uma praia de mar fino, porque é ligada ao continente, é uma baía, mas eu gosto de mar grosso, que é o mar volatado para a África, que é o mar aberto. Fui lá em Jurerê tomar um banho de mar grosso, fazer meu descarrego, meu detox não dual, né? Mergulhei lá naquele oceano, que é uma metáfora maravilhosa da totalidade, né? Da unimultiplicidade, diria, né? Também os poetas. E aí eu percebi isso, né? Essa ideia de que o terapeuta é aquele que estudou, que vai lá, que vai aplicar uma técnica. Cada vez mais, vou falar de mim hoje, cada vez mais, um copo d'água pode ser um terapeuta, uma pessoa que tu encontra, um mendigo, um professor, uma música. Cada vez mais eu vou percebendo que a vida é terapêutica, porque a vida está o tempo todo nos ajudando a ficar mais transparentes, mais leves. E aí eu vou dizer para ti o meu desafio hoje. O meu desafio hoje é cada vez mais ir na linha de que talvez tu tenha mais bagagem do que eu. Cada vez mais eu quero ser um terapeuta sem agenda. Eu quero sentar ali. Hoje ainda posso dizer que ainda tenho as minhas abordagens, ainda faço uma coisa há 20 anos porque o Conselho anoto, porque o Conselho de Psicologia exige que a gente tenha prontuário. Eu sou psicólogo registrado no Conselho, atendo, dou atestado. Então, eu sigo essa coisa de anotar. Mas cada vez mais, eu digo sempre a mim, cada dia que passa, eu vou me encorajando. E outra coisa, cada vez mais eu não aceito mais fazer. A pessoa, vou fazer terapia 6 meses, 3 sessões, 4. Não, vamos fazer um encontro como está fazendo aqui. E deixa que o resto se desdobre. Então, o meu esforço nessa linha do que cada vez para mim significa estar nesse estado não dual, é cada vez mais ter menos. Small is beautiful. Menos é mais, cada vez mais tu soltando as agendas e permitindo que esse momento. Eu tive algumas intuições com a nossa conversa, quis anotar, mas eu não quero. Então, acho que esse é o esforço de a gente levar também para os nossos campos essa ideia de que é possível estar na presença e que a presença, essa inteligência vem dessa presença, e não da mente que 1 mais 1 igual a 2, Reich mais Freud, terapeuta, não terapeuta, 1 hora de sessão. Então, eu cada vez mais estou buscando, por exemplo, um caminho. Eu já fui atendido por terapeutas que eu senti que estavam nesse estado de presença, aliás, até hoje, graças a Deus, né? Que é o seguinte: eu já fui atendido por pessoas 6, 7 horas seguidas. A pessoa eu fui lá para fazer uma massagem de pé das crentes, da Luísa, que deve ser um trabalho que tu conhece, que eu adoro. E eu fiquei lá e a pessoa me envolveu, a pessoa me cuidou, a pessoa conversou comigo, a pessoa me botou ali, me deixou lá, saiu, botou um foguinho lá para mim.
E eu fico pensando, meu Deus, mas é isso, essa coisa não, é um paciente às 3, outros pacientes às 4. Quanto mais agenda, quanto mais protocolo, então eu acho que o campo da dualidade ele está trazendo esse ar fresco para o campo terapêutico e psicológico, etc., que Perfeito, cada vez... perfeito. Não é que as ferramentas não sejam necessárias, mas elas têm que vir desse campo, porque se elas vêm desse campo, elas são... Mas a gente já quer colocar o ego, as ferramentas do ego na frente da... Então, esse é o esforço que eu tenho feito. E Tem aí funcionado de alguma forma. eu vou te lembrar uma coisa, que é o não esforço, porque se a gente, você falou que a psicoterapia tem 100 anos. Eu digo que ela tem a idade que tem o ser humano. Porque todas as tradições espirituais têm esse ensinamento. E os gregos cunharam uma expressão que a gente está usando aqui o tempo inteiro, que é os terapeuta, que vem do grego terapoiten, que é aquele que é capaz de cuidar e curar de si mesmo. Então, de fato, só está aquele que cuida e cura de si mesmo. E por isso mesmo ele faz parte do todo, ele tem a experiência, a presença, como você bem usou as palavras, desse todo. Então, ele é capaz de acolher e manifestar a partir daquela experiência que ele é, daquilo que ele é. De fato, daquele grande coração, usando uma imagem simbólica que nós conhecemos muito bem. Então, esse terapeuten, que cuida e cura de si no sentido positivo, de estar sempre presente aqui, ele vibra essa energia, você chamou de compaixão, eu posso chamar de amor, entendeu? Eu tive um mestre de Sufi que ele fala, que inclusive ensinou algumas coisinhas dessas para nós há muito tempo atrás, e uma coisa que ele falava, a técnica é 30%, 70% é esse coração vibrante, essa presença. A técnica ela vai ser utilizada no momento adequado, porque você, se está disponível, ela funciona. Você sabe do que eu estou falando. Mas, isto, voltando, não é o predominante na psicoterapia, na psicologia contemporânea, mas nosso tema não é esse. Eu vou voltar para o tema Luiz. Amigo espiritualmente desperto. Vou voltar para o tema Luiz. Eu acho que se você quiser falar, é claro, fique à vontade. Não, tá bom, tá ótimo. Luiz, como é que é o experimentar a dissolução do sofrimento, desse sofrimento psíquico, desses apegos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou com isso, com aquilo, eu estou triste, eu estou contente. Isso acontece, isso continua acontecendo para o personagem Luiz, ou é uma coisa que acontece, ele assiste e segue em frente? Como é que a coisa se dá? A minha resposta vai ser bem objetiva. Esse processo ele continua em processo, um processo que está em processo a minha realização, né? Vamos chamar nem de pessoal, vamos chamar de transpessoal para ser mais coerente. E ela aconteceu, Aloysio, principalmente esse processo depois de duas grandes noites escuras da alma que eu tive, na fase ali dos 30 e poucos anos e na fase dos 53, 54, 55 anos. Então, parece paradoxal, mas aquilo que São João da Cruz escreveu lá e vivenciou, que grandes mestres, inclusive não duais, mostraram, que em algum momento essa ideia de que uma noite escura da alma, quando você passa por um processo de um grande, profundo e devastador sofrimento, de alguma forma, a partir do momento em que esse processo vai se desdobrando, lá na frente você consegue olhar para esse processo e perceber que esse processo te ajudou a retirar certas cargas, certas ilusões, a curar certas feridas. No meu caso, embora eu tenha muitos anos também sendo terapeutizado pelas pessoas com que eu busquei, que até hoje busco, naturalmente, né? Embora meu trabalho como médium espírita, meu trabalho como palestrante e como terapeuta, enfim, todos esses trabalhos, eu diria para você, paradoxalmente, talvez falando, que foi nas duas noites escuras da alma que eu experimentei, que na psicologia transpessoal a gente chama de emergências espirituais, quando se trata, na verdade, de grandes crises de transformação que muitas vezes acarretam grandes transtornos e sofrimentos psíquicos, físicos, sociais, relacionais, etc., né? Foram nesses momentos que eu tive as minhas maiores libertações, vamos dizer assim, que esses processos eles se tornaram mais reais para mim, enquanto eu estive buscando as técnicas, a cabeça, a meditação, o esforço, e, de repente, em algum momento,
a minha vida teve duas grandes tropeços, vamos dizer, duas grandes dificuldades homéricas, assim, de dar a impressão de que não ia me recuperar daquilo, né? E foi desses processos que essa resposta que eu queria dar, foi desses processos, né? Dessa crucificação, vamos dizer assim, que de alguma forma quando aquele processo passou, que eu não posso dizer que eu saí do processo, o processo passou por mim, né? Que eu me senti de alguma forma mais liberto de alguns desses sofrimentos, de algumas dessas ilusões, de alguma dessas neuroses, de alguma dessas psicoses, né? Então, não sei se essa resposta te espanta um pouco, mas a resposta é essa. E tem sofrimento ainda aí? É a mesma resposta que tu fez essa provocação, que eu achei maravilhosa, cada vez menos. Porque o que acontece? Também com as ferramentas que eu tenho hoje da psicologia, que eu uso nos atendimentos, que é essa ideia de trabalhar em subpersonalidade, viu, Luiz? Eu percebo mais rapidamente os gatilhos desse processo que te traz, que te recua para esse processo ilusório do ego, de que eu sou separado, de que eu sou um eu separado, de que o universo está lá e eu estou aqui, de que eu tenho que me proteger, de que eu tenho que me impor, de que eu tenho desejos e medos. Então, esse processo ele continua acontecendo, mas na minha vida, e hoje, inclusive, conversei com a minha mulher, ela é uma grande companheira nesse sentido, cada vez mais é como se aparece ali e mais rapidamente aquele gatilho não consegue. O Rupert fala um pouco disso, né? Quando vem um pensamento disfuncional, uma emoção, etc., eu faço isso há muitos anos. Também trabalhei muito tempo com o diálogo de vozes, gosto muito desse trabalho. Conheço o trabalho do grandemente Big Heart, Big Mind, lá do mestre do Zen, lá do americano. Então, esse trabalho foi me dando essa condição de que quando aparece, onde surge esse odor, vamos dizer assim, ele mais rapidamente eu percebo e hoje tenho condição de Mas retornar. Quem percebe? A pergunta é porque se é a consciência que somos, que é a consciência que está ouvindo essas palavras aqui agora, o Luiz, a Teresa, a Cláudia, a Gisele, o Gustavo, enfim, todos que estão aqui participando agora, manifestos coagulados, mas que somos uma consciência só, essa consciência que ela percebe, vamos dizer, ela tem uma percepção, certo? De que ela está naquele personagem pequenininho separado ali e está gerando sofrimento A, B, C, medo, tristeza, mágoa, enfim, não importa. Entendeu? Quando ela se dá conta disso, imediatamente você já está na consciência. Você já não é mais o personagem. Isso. Mas aí eu não preciso, né? Vamos dizer, tudo bem, você tem um arsenal, vamos dizer assim, de ferramentas, de fórmulas psicoterapeutas que te ajudam disso. Mas a maioria, 99% das pessoas, não tem isso, porque não é a função delas. Os profissionais, sim, né? Vamos dizer, você, eu, os profissionais terapeutas, aqueles que não, eles não necessariamente se apropriam dessas fórmulas e regras e técnicas. Então, o simples olhar, o simples ali participar, como o Jian Klein falava, se coloque aqui atrás, dessa usina de pensamentos que é a mente, se coloque aqui atrás, sensorialmente. Nesse momento, você já se dá conta que tem uma coisa grande, que tem uma grande abertura, que tem um todo que está acolhendo tudo isso. Então, você começa, aí você integra, você sai da dualidade, né, vamos dizer, você sai do serzinho separado. O Tantra, que vem do Shivaism da Kashmir, especificamente do grande mestre Abhinavagupta, entre outros, entendeu? Tem um livro, tem vários livros, entendeu? Importantes, né? Mas tem o que a gente chama de truques tantras. E um dos truques é esse que eu te falei aqui. O outro é perceber que eu sou um grande sorriso, entendeu? Eu começo a perceber que o meu corpo é um grande sorriso. Os taoístas também usam isso. E que eu estou sorrindo com o universo, imediatamente se dissolve esses apelos. Quer dizer, a gente tem essas técnicas tradicionalmente falando. Por isso que eu falei que eu não vou chamar de psicoterapia, porque é restringir, mas as espiritualidades tradicionais, elas têm essas ferramentas disponíveis, não duais, entendeu? E que hoje, como você tem apontado, você apontou o Ken Wilber como um deles, tem outros muitos, entendeu? Estão trazendo isso para dentro da psicologia, da psicoterapia, ajudando muitas pessoas. Mas voltando, no momento que eu me dou conta de que eu estou naquele pensamento
que está gerando uma dualidade, imediatamente eu já saí da dualidade. Eu já sou consciência. Quer dizer, eu já sou consciência. Consciência enquanto consciência de si mesmo, certo? Porque tem um nível de consciência mecânico, não é desse que nós estamos falando, certo? Nós estamos falando da consciência. Autoconsciência, sim. Isso, da percepção da consciência que sou. Essa consciência pura, da pura é. consciência e da pura presença. Mas eu te diria, assim, complementando, que eu acho que a pequena contribuição que eu posso dar para esse campo que eu tenho estudado, percebido, é assim, concordo com a tua colocação, perfeita, dentro da visão... Mas, veja bem, muitas dessas traduções, que eu concordo também, que o não-dualismo é o coração de toda grande tradição contemplativa e espiritual e também da filosofia perene. Perfeito. Galdus, Hux, aquela turma toda. Agora, aonde que está o equívoco? Aonde está o equívoco contemporâneo? Muitas dessas tradições vieram, o Rupert aponta também um pouco isso, de sociedades muito diferentes da nossa, e que não estavam submetidos ao nível de traumatização, de falta de compaixão, de destruição ecológica como nós vivemos hoje. Então, muitas vezes, nós ficamos romantizando de que aquelas compreensões lá... Então, vou te dar um exemplo, exatamente nessa linha, então, acho que tem uma grande conversão aí, que é a seguinte: no meu caso, vou dar a experiência que tu está trazendo para mim, eu quero trazer para mim. O fato de eu ter trabalhado os meus traumas infantis, que em outra vez a gente pode até entrar, porque eu não tenho nenhum problema hoje de comentar sobre eles, faz com que, quando esse gatilho aparece, eu perceba que ele vem daquele lugar. O que acontece com as pessoas achando que a gente pode levar as pessoas para essa consciência da unidade? Existe, concordo contigo, está ali o grande sorriso, mas existe uma tensão, existe uma barreira, existe um trauma, um sofrimento profundo. Se você não acolhe esse sofrimento, ele te impede de chegar nesse sorriso, não dá para sorrir. Então, qual é o trabalho compassivo? Ajudar essa pessoa a quebrar essa, que podem ser ilusões, mas são ilusões que existem. Então, uma pergunta técnica. Uma pergunta técnica para te ajudar. O que você quer dizer com trauma? O trauma é quando essa consciência, que é o todo, se esquece de si mesma e fica congelada em crenças, em pensamentos, em faltas, em medos. Então, eu poderia dizer que 99% das pessoas, esse é um número absurdo qualquer, são totalmente traumatizadas. Exatamente. Hoje, cada vez mais, na psicologia, na psiquiatria, tem um grande livro que eu recomendo muito, doutor, o nome dele agora, mas é O Corpo Guarda as Marcas. Cada vez mais... Então, Reich já falava isso. Então, o que acontece? As pessoas... a gente precisa... Como terapeutas, esse é o nosso trabalho. O universo trabalha sozinho. Mas vamos dizer assim, essa vibração chamada terapeuta, eu acho que ela existe exatamente para acolher. Então, no meu caso específico, que quando aciona um gatilho, e eu trabalhei isso, eu sei lá tal idade, papai e mamãe. Eu, por exemplo, é um dado, por exemplo, que a gente tem muito dado na transpessoal do impacto do parto na psicologia, na personalidade. Eu uso o Enneagrama me ajuda, eu sou uma personalidade. Então, eu sei os padrões. O que isso ajuda sobremaneira, Luísio? Sobremaneira, porque quando o Francis vai falar da sadhana pós-despertar, esse processo ou vai acontecer antes ou vai acontecer depois, Luiz. Mas ele tem que acontecer. O que o Rupert explica lá do Francis, eu fui um pouco do Francis lá. O que a sadhana pode despertar? Depois que tu tem essa experiência da consciência, eu entendi que tudo é consciência, ok, o tudo é o ser infinito de Deus, tudo ok. Mas esses processos continuam ali. E aí, por isso se diz que as pessoas ficam doidas porque acaba o paraíso não dual. Eu achei que eu ia chegar aqui, ia ser o paraíso, o sétimo céu, não. E aí começa a surgir, começa a ficar com raiva da mãe, começa a ter problema na sexualidade. Quantos mestres, inclusive não duais, têm problema de sexualidade? Isso falou vários que está em vários casos e situações. Por quê? Porque, de alguma forma, esse nível humano ele não pode ser excluído. E muitas vezes esses processos ele precisam ser acolhidos. Então, aí eu estou te dando um exemplo como é para mim. Quando o sofrimento, eu entendi bem a tua pergunta dele, que ele foi o primeiro papo que eu te conheci, tive essa honra de te conhecer no bate-papo virtual antes da nossa conversa. Quando surge... mas aqui... Então, e é engraçado, eu vou te dizer uma coisa, esses sofrimentos, viu, Luiz, eles são em camadas.
Então, a gente tem que ser compassivo, a atenção está no corpo, está na mandíbula, que está com o giro, aí depois está num problema de ordem sexual, está num problema de ordem trabalho, está num problema com a prosperidade, está com uma dificuldade com não sei. Então, a gente vai... então, na verdade, essa consciência ela vai desabrochando, ela vai... E esses níveis precisam ser acolhidos e olhados, ou, como acontece com algumas pessoas, que são pouquíssimas, que eu conheço na história, que elas têm esse processo do despertar, dessa grande... Né? Mas depois o sofrimento vem para ser lidado. O que a psicoterapia pode fazer? Evitar esse processo. Para e passo, trabalhando para a pessoa despertar a consciência da unidade, que é tudo, e que é a unimultiplicidade, só há uma consciência, só um Deus, mas, ao mesmo tempo, ajudando a trabalhar essas camadas que elas vão surgir ou antes ou depois. Não dá para excluir. Não, sim. Nesse sentido, o que a gente, logo lá no começo, você falou tornar o corpo transparente. E o que se busca nesse sentido, eu acho que essas ferramentas, né, essas fórmulas, essas técnicas, elas vão propiciar, porque, vamos usando a categoria, o conceito que você deu de trauma, fica registrado no corpo, por exemplo, você citou as tensões no maxilar e a dificuldade do sorrir, né? Então, isso fica marcado, né? Mas isso vai se dissolvendo. E existem vamos dizer assim, as aproximações não duais do corpo, da terapia corporal, vamos dizer assim. Porque tudo está registrado nesse corpo. O corpo é o porto e a porta, certo? Tudo passa por esse corpo. Não tem como você negar isso. É como as camadas que o Rupert faz questão de insistir bastante, e o Francis trabalha direto, ele no ensinamento dele, verbal, ele não... Você tem que viver isso com ele, que são aquele chamado da yoga real, entendeu? Que vem de Jan Klein, que tem o Eric Barrett, não sei se você conhece o Eric também, eu recomendo a vocês todos escutar um pouco o Eric, que é maravilhoso, porque ele traz essa possibilidade, ele é um grande mestre da yoga perceptiva não dual do Shivaísmo da Kashmir, ele é maravilhoso nessas coisas, o Eric. Então, essa é a aproximação, essa terapêutica que vai propiciar você dissolver esses nós no corpo, que o taoísmo tradicional faz através da alquimia taoísta, chamada Neidan, que é você abrir canais de energia que estão além e mais profundo do que os próprios meridianos, porque a gente vai falar dos meridianos da acupuntura. Não, é algo mais profundo e muito mais efetivo, que são os canais de energia do corpo. Você começa a liberar o fluir. No taoísmo tem o caminho do fogo pelo esforço, tem o caminho da água pela entrega, pela transparência, a disponibilidade, muito ligado ao Zen, ao Chan, né? Não, eu estou lembrando isso, é óbvio, é necessário, vamos dizer, e que riqueza, e grato a você, Luiz, uma das pessoas aqui no Brasil, deve ter outras, eu imagino, que estão se apropriando nesse sentido positivo pela sua experiência direta, né? Passando pela sua experiência como ser de realização, e levando isso para, vamos chamar, para o consultório, né? Vamos dizer lá, para o local terapêutico, entendeu? Então, só lembrando isso, que é necessário, é fundamental esse tipo de coisa. E quando a gente realiza uma prática de meditativa de dissolver o corpo, ou a gente faz o exercício de Neidan, o Qigong, ou outro, ou uma asana de yoga, que não pelo esforço, mas pelo não esforço. E a gente aprender a disponibilizar pelo não esforço. Porque o esforço está muito ligado ao mental, né? Essa usina aqui de pensamento que trabalha aqui na frente. Quando a gente vai aqui para trás, a gente começa a relaxar. A gente começa a se entregar para a vida que somos, entendeu? Continua, meu amigo. Eu me lembrei de um mestre que eu conheço pouco, eu conheço mais através de um autor budista que agora escreveu o livro O Caminho do Coração, não estou lembrando o nome dele, mas o mestre é um mestre bem não dual, Ajahn Chah. E eu lembro de ter lido no livro desse professor que estudou com ele, dizendo que ele diz assim: se você medita e você ainda não chorou muito, você não sabe o que é meditação. É esse nível que eu estou comentando contigo, né? Porque tem muito uma ilusão, também nas religiões tradicionais, no dual, de que você entrou na porta do céu, entrou lá no céu e acabou o sofrimento, acabou, né? Aí, quando eu vi o Rupert falar da sadhana,
ou sadhana pós-iluminação, que a Sim. pessoa pode ter um grande despertar, mas tem todo... Aí tá aí o campo. Então, muitas vezes a pessoa está num processo de grande... Eu trabalho com essas pessoas, a gente chama isso na transpessoal de experienciadores. Eu tenho pessoas que têm percepções, que têm em vários níveis, pessoas que tiveram despertar de Kundalini, pessoas que tiveram contato com seres, não sei... Agora, o que acontece? Essas pessoas, às vezes, elas precisam retornar para o nível humano, ser acolhidas, ser trabalhar, porque abriu tanto a mente delas, elas tiveram uma percepção dessa riqueza fantástica que é esse universo, mas elas precisam integrar isso aqui, como tu falasse, nesse corpo, nesses neurônios, nas suas relações do dia a dia, nesse mundo que a gente está vivendo difícil, política, ecológica. Então, eu vejo que maravilha que esse campo, desde os padres do deserto, que desenvolveram muito isso na tradição cristã e tantos outros antes, né? Os terapeutas de Alexandria, que já faziam esse trabalho maravilhoso. Então, esse campo da não dualidade, ele é extremamente compassivo nesse sentido. Eu não posso entender, por exemplo, uma pessoa que tem um despertar espiritual e que ela não seja um ecologista, que ela não faça um trabalho voluntário e que ela não se comova. Aí vem uma pergunta. Que ela não se comova, por exemplo, crianças Yanomamis morrendo de fome, de inanição, pela falta de políticas públicas decentes. Não é possível que as pessoas entendam assim, não dualidade, como aí elas não entenderam essa historieta tão simples. Mestre, como eu posso fazer para aumentar minha compaixão com os outros? Querido, não há outros. Então, e as pessoas acham que estar nesse campo não dual é ficar sentado no braço de praia, eu estou aqui, não vou fazer nada, vou ver, está tudo certo, está tudo bem. E em volta dela tem índio morrendo de fome, a floresta está sendo destruída. E a pessoa, desculpe, mas isso não é realização, porque ou ela entende que a totalidade, ela faz parte da totalidade, só existe a totalidade, e que, portanto, só tem um caminho que é o da compaixão, que é essa totalidade, que é esse abraço por todo, ou ela ainda está na ilusão. O ego é fantástico, é a coisa mais inteligente que a consciência produziu na ilusão, não é o universo manifestado, é esse ego que... O ego, ele pega esse recurso e continua ali presente. E não, mas agora eu sou iluminado. Para que eu vou cuidar de eu fazer trabalho voluntário? Não, esse sofrimento é uma ilusão. Vai lá na tribo do Yanomami, uma criança morrendo de fome e vai dizer que isso é ilusão. Que você não precisa fazer nada, que o universo vai dar cor. Desculpa, mas está equivocadíssimo. Essa é uma leitura. Esse entendimento, para mim, está equivocado. Essa é uma leitura. Porque a tradição do Bodhisattva, do budismo, a tradição dos Cristos, a tradição de Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, João da Cruz, Chico Xavier. Esses são os verdadeiros mestres pessoais. Esses são mestres espirituais e tem outros mestres que têm outras leituras e outras abordagens. No campo da consciência universal do divino, cabe tudo. Sim, concordo. É a coisa dos 10 touros, 210. Se o cara não volta... O Rupert fala o tempo todo disso, e eu vejo que a pessoa vai só até a consciência testemunha. Eu estou aqui, eu dou um passo atrás, olha, não, tá tudo certo. Mas aquela pergunta... Aí a pessoa não retorna, porque uma das coisas mais brilhantes, Luiz, que eu descobri, porque eu não tenho tanto estudo assim, que foi quando ele faz a integração do caminho da exclusão do net, do eu vedântico para o eu tântrico. Essa é a beleza desse caminho, eu quero dizer, te dar meu depoimento, que é essa visão que junta o védico, você usa o caminho védico para perceber que a consciência só existe consciência, é a fonte de tudo, é a humanidade, isso aqui não está dividido, isso aqui é uma unidade, é a unimultiplicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, essa compreensão, você retorna para experienciar isso como você mesmo. Essa é a beleza. E as pessoas que não são... E ele diz isso o tempo todo. Mas veja bem, agora... são coerentes, que não colocam isso na prática... Existe uma regra. Você disse que tem regras. Eu digo para você, não existem regras. Você definiu algumas regras, que compaixão é A, compaixão é B, compaixão é C. Não vou... E isso está na perspectiva do Luiz, olhando para isso nesse momento. Certo? Isso não quer dizer que o Antônio, que está aqui ao meu lado, que não tem o Antônio, ele esteja um outro olhar, e ele também está numa perspectiva não dual. Ou seja, ele pode olhar e ver o sofrimento. O que é o sofrimento nesse aspecto do outro? O que é a guerra?
o que é a dor física, o que é a fome, a gente tratar isso enquanto humanidade como um todo. Tudo isso é uma manifestação do Wudi, como falam os chineses, ou do divino, ou da consciência, ou de Deus. Está tudo presente, tudo é Deus. Tem uma história de um mestre de Sufi, Junaid Baghdad, um grande mestre, que ele tinha um discípulo que era, vamos dizer, todos os outros discípulos tinham ciúmes desse discípulo, porque ele era, vamos dizer, o querido de Junaid. E ele, claro que ele percebia a situação, então um dia ele chegou lá perante a comunidade dele, a reunião lá, e deu uma ave, vamos dizer, um pombo para cada um e fala o seguinte: vocês vão e matem essa ave, esse pombo, num lugar em que ninguém veja vocês. E depois vocês voltem aqui. Passou-se um tempo, todos voltaram, cada um com um pombo morto na mão. E o discípulo querido voltou com o pombo aqui voando em volta dele, vivo totalmente. E todo mundo olhou para o Junaid, e o Junaid olhou para o discípulo e falou: mas, e aí? Ele falou: eu procurei, mas não encontrei nenhum lugar onde eu pudesse fazer isso sem que ninguém visse. Ele, o divino, a consciência, está presente em tudo. Então, integrar essa percepção de que o todo tudo faz parte do todo e que a gente não tem controle, né? Porque isso, não, eu tenho que ajudar, se eu tenho que, é um pensamento que veio aqui. E se esse pensamento vibrou e teve frequência, e teve ação para que ele seguisse em frente, maravilha. Ele foi lá e ajudou o outro que estava necessitado, A, B, C, D, Y, Z, entendeu? Os sufis dizem assim: você ajuda, se você vê alguém sofrendo, você tem várias formas de agir. Você pode agir por essa pessoa, se está ao seu alcance, você pegar e dar uma comida para ela ou ajudar ela a levantar. Se ela está longe, você ajuda outro que vai lá ajudar. Ou você, em forma de coração, de pensamento, você ajuda. Tem várias formas. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu acho que não existe uma regra nesse aspecto, entendeu? A compaixão, o amor, ele é universal, ele faz parte disso tudo. Consciência eu concordo contigo. Consciência é pleno amor nesse sentido. Então, concordo que não há... Sim, então, se não há regras, então, essa sadhana pós o despertar, ela vai depender da possibilidade de cada um. Porque, no fundo, o que todo mundo está buscando, né? O que todos buscam a vida inteira, o que é? É ser feliz, certo? É a felicidade. Todos os pacientes que foram no seu consultório, eles queriam acabar com o sofrimento, querem ser felizes. A tua busca também é essa, a minha e de todos os outros, né? E descobrir que nós somos a pura felicidade, de fato, já somos, e que o sofrimento surge quando a gente fica no separadinho. Então, essa consciência, esse despertar real, ele se dá de fato quando eu observo isso e realizo isso. Agora, é claro que tem aquele ida e vinda que nós estávamos comentando e falando anteriormente. Agora, não tem regra para isso. Não tem uma regra que eu tenho que ter uma responsabilidade X, Y, Z. Isso vai depender de cada personagem, da história de cada personagem desse grande teatro da vida. Shakespeare já escreveu maravilhosamente sobre isso. Entendeu? Concordo contigo, não há regras, há vivências e experiências. Se o foco e a necessidade de todos nós é experimentarmos essa felicidade sem máculas, inconsútil, eu te diria o seguinte: se você sair daqui, que você mora num paraíso maravilhoso, já me falasse em montanha, que eu também adoro montanha, embora eu esteja aqui no nível do mar, mas eu adoro as montanhas. Você sair daí, vou sair descalço, e enfiou um espinho no teu pé, vai te causar sofrimento, nesse nível do corpo físico. Sim. Você vai parar, vai lá e vai tirar. Qual é a diferença se tem um espinho no pé do teu vizinho? Se ele estiver do meu lado, vai me tirar o espinho. Então é assim, não é regra. Quando chega nesse nível, que para mim, eu estou falando da minha experiência, há uma consciência. A historieta, desculpa, mas eu vou voltar à historieta. Mestre, como eu posso fazer para ter mais compaixão com os outros? Não há outros. Então, tirar o espinho do... Se tu está sofrendo e você não quer sofrer no nível corpo, nem no nível da mente, no nível das emoções, no nível de nada, você vai tirar o espinho. Aí tem... É claro que, circunstancialmente, cada um vai ter esse movimento de acordo com a sua... Eu concordo contigo. Mas sem esse movimento, ainda tem uma velha ilusão da prática, inclusive no campo não dual, não estou falando por mim, estou falando pelo que eu estou aprendendo com o Rupert Spira, que é o seguinte: eu estou aqui,
que é esse passo vedântico da pura testemunha, do eu observador, vou atrás, olha que tudo é não sei o quê, é só uma etapa do caminho de chegar nessa consciência. Porque, veja bem, de todos os que eu estudei, de que eu tive a experiência, que até hoje ainda são referências para mim, todos esses seres foram seres que a compaixão brilhou. Vou dar um exemplo só do Dalai Lama. Eu não vejo esses caras que eu entendo que chegaram nesse lugar, eu não vejo eles. Eu vou te dizer um exemplo, que ela se considerava a dama da noite, porque ela teve várias noites escuras da alma, Madre Teresa de Calcutá. E muitas vezes eu vejo as pessoas citando vários mestres disso, daquilo, daquele outro, porque no silêncio e tal. Ele disse, olha, desculpa, mas se o caminho é tântrico, que tu retorna e tu percebe que, como diz até o Francis, né? O seu corpo é o universo. Então, E se não teve esse retorno, e se a pessoa ainda está ali, essa coisa, né, fria, distante, que eu estou olhando, e você ainda não retornou para abraçar aquilo que não é a multiplicidade, que é o uno se manifestando em vibrações diferenciadas. Então, eu acho que esse. Aí a conversa contigo está me reforçando essa ideia de que nós, desse campo, que você também é desse campo, temos muito a contribuir, porque uma pessoa que ainda está com sofrimentos pessoais, ela tem dificuldade de experimentar o transpessoal, porque ela ainda precisa cuidar do espinho do pé dela. E se você é um terapeuta que pode olhar, esse espinho aqui, até hoje tem a mágoa lá com a mãe, até hoje tem não sei o quê, tem frustração sexual, e você ajuda a esse espinho, porque em algum momento alguém também ajudou a tirar o meu espinho, e ainda ajudam. Eu acho que isso é vivenciar o não dual, não é só no consultório, é na vida. mas claro, é o cotidiano, e eu diria para você uma coisa assim: esse cotidiano ele acontece a cada instante, e a gente fica disponível e aberto para vivê-lo, disponível, essa abertura que somos, entendeu? Então, se eu vou ajudar a tirar o espinho do pé do meu vizinho, do meu pé, vai depender se o vizinho estiver do meu lado, porque se o vizinho estiver a 10 quilômetros, eu não vou poder tirar nada do pé dele. Ah, isso é fato. Não, eu falando. Agora, isso daí está ligado a uma questão, que as religiões, de certa forma, tradicionais, elas sempre enfatizaram o tema da virtude, certo? Não, eu sou compassivo, eu sou bondoso, eu sou generoso, eu sou uma pessoa nobre. Era um tema que estava colocado, conquistado através do esforço. Então as pessoas se esforçavam para ser virtuosas. A gente ouviu isso e a sociedade, hoje em dia nem mais tanto, mas se falou muito. Você já tem uma certa idade para ter compreendido e ter ouvido bastante isso, certo? E nós estamos falando agora de uma experiência em que não é pelo esforço, porque o ser, a presença, esse fluxo de presença, de amor, de consciência que somos, nós somos um uno só, como a história budista, isso flui naturalmente. Eu não preciso fazer um esforço de determinada virtude. Agora você é bonzinho, agora você não sei o quê. Às vezes, você sabe, você é pai, a gente não comenta, mas não importa. Uma criança, quando quer aprender que a vela, que o fogo queima, você fala queima, queima, que até que um dia ela enfia a mão na vela e queima. Ah, queima. Bom, aprendeu o que é fogo, né? Sabe? Então, tem várias formas de aprendizado, de experiência do ser. Então, é a questão da disponibilidade, da abertura dessa consciência que está manifesta ali, que vai poder agir de uma forma ou de outra. Entende? E vai ter uma compreensão, inclusive, maior, porque vai estar abrindo mão de quê? Crenças e conceitos. Uma série de crenças e conceitos que levam ao sofrimento do mundo que vivemos. Mas a gente não decide pensamentos, não decidimos sensações corporais, não decidimos percepções, simplesmente estamos disponíveis. E aí a vida flui. Essa é a grande liberdade que nós temos. Porque senão eu vou eu achar que aquela entidade separadinha, enquanto entidade separada acha que tem um livre-arbítrio, mas como consciência não tem livre-arbítrio. Ele tem a disponibilidade para o universo. Deixa eu te falar uma coisa, Luiz, pelo nosso tempo. A palavra está com você para a gente encerrar. E obrigado, que foi maravilhoso. Mas a palavra está com você. Que obrigado, irmão. Ó, vou trazer aqui, que me vem na mente, um mantra dessa tradição vedântica, hindu, que é considerada, na sua essência, não dual, embora a multiplicidade de deuses, né, o panteão hindu, mas na sua... Por isso que a Advaita Vedanta, né, a parte final dos Vedas, onde está ali o sabor único, né? Tem um mantra que eu gosto muito, que eu gostaria de encerrar,
que diz assim: Loka samasta, sukino bhavantu. Que todos os seres em todo o universo sejam felizes e livres. E eu concluo agora de verdade, que é um trabalho que eu faço há muitos anos, pesquisando na cultura popular, como mesmo na poesia popular, na música, no filme, na novela, existe sabor, esse sabor único, ele aparece mesmo que disfarçado, e aí eu concluo dizendo que esse sabor único dessa mesma grande mantra, né, que é esse desejo que todos os seres em todo o universo sejam felizes e livres, como rapidamente, uma música do Vinícius Cantuário e do Evandro Mesquita, que eu acho que a maioria conhece, foi um grande sucesso do Fagner, que é Somos Todos Índios, diz assim: há muito tempo que falo da natureza e amor, das coisas mais simples dos homens de Deus. Canto sempre a esperança, acredito no azul que envolve o planeta toda manhã. Aqui que entra, para mim, a pérola. Depende de mim, depende de nós. Escuto um silêncio, ouço uma voz que vem de dentro e enche de luz toda a nossa tribo. Somos todos índios. Essa ideia está aqui perfeitamente para mim clara dentro dessa poesia, né? Que somos todos consciência, portanto que todos os seres que frutos da mesma consciência sejam felizes e livres. É o meu desejo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado, obrigado a você, obrigado a todos. Tchau.